Aleluia. Isso foi bem. Isso foi abraçado. Amém. Todo mundo foi abraçado. Glória a Deus. Seja bem-vindo a essa família que a cada dia só tem aumentado e tem crescido. É uma honra recebê-los aqui e compartilhar a palavra, compartilhar aquilo que o Senhor tem depositado em nossos corações. E é uma grande responsabilidade sempre que nós temos a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Então, um grande temor que eu me coloco diante de vocês para compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E há muitos dias eu vivi algo na minha vida que foi muito marcante e isso que eu vivi marcou muito a minha vida no sentido do relacionamento com Deus que eu estava vivendo na época que aconteceu. E eu lembrei disso quando eu estava orando, quando eu estava buscando o Senhor para ministrar, para ver o que eu poderia, o que era da vontade do Senhor que eu pudesse compartilhar hoje. E essa mensagem veio, Deus colocou isso no meu coração. Eu falei: Deus, eu não quero falar disso. E eu orei para Ele, para outras coisas. Eu li a Bíblia e orei e busquei. E não, irmão, ficou nisso mesmo. Então, eu creio que é a vontade do Senhor mesmo que a gente converse sobre isso hoje. Que a gente, às vezes, tenta fugir daquilo que a gente apanha um pouco, né? E essa palavra, você pode ter certeza que antes de tudo, ela ministrou e ainda ministra muito o meu coração. E para mim é um motivo de constrangimento, de sair do lugar de conforto e realmente buscar algo a mais em Deus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia no capítulo 10 de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 10. Aleluia. O Senhor é bom. Todo tempo Ele é bom. Amém? O Senhor é maravilhoso. Glórias te damos, Senhor. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Esse é um capítulo que tem muitos textos conhecidos. E esse agora que a gente vai ler, eu tenho certeza que todos conhecem, que é a parábola do bom samaritano. Vamos ler, amém? Todo mundo abriu? Amém. Certa vez, um advogado da lei levantou-se contra o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: O que está escrito na lei? Como tu a interpretas? Ele replicou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. Em algumas versões, de todo entendimento. Amarás o Senhor o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: Mas quem é meu próximo? Diante do que Jesus respondeu assim: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo agiu um levita quando chegou ao lugar. Observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: Cuida deste homem. Se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei: O que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: Vai e procede tu da mesma maneira. Amém. Essa palavra, ela tem um contexto muito importante, muito interessante para a gente, porque ela foi escrita há mais ou menos 2000 anos atrás, e ela fala muito do contexto religioso da época de Jesus, não é mesmo? Ele fala da parábola, o próprio Jesus fala essa parábola, ela está narrada nesse livro aqui. E o que a gente tem aqui de interessante, né? Um rapaz ali, ele sofreu um assalto, espancaram ele, e ele ficou todo ferido, machucado, abandonado no caminho. O sacerdote vindo de Jerusalém, né, até Jericó, acredito eu que sacerdote, levita, vindo de Jerusalém, eles estavam servindo no templo. E eles estavam indo para Jericó. Primeiro o sacerdote passa, ele vê a pessoa ferida,
ele se afasta e ele continua sua caminhada, ele desvia daquela pessoa que estava ali deitada e ferida, quase à morte. A mesma coisa o levita também, ele tinha funções determinadas no templo, né? Ele e o sacerdote, eles serviam no templo juntos. E então o levita, ele mesma coisa, ele estava passando pela estrada que era de Jerusalém a Jericó, ele viu aquela pessoa ali e ele passou de largo. O que é passar de largo? É você passar longe da pessoa, você desviar daquela pessoa. E então, né, curiosamente, o samaritano, que passando pela mesma estrada, ele viu aquela pessoa, e a palavra fala aqui no versículo 33, teve misericórdia dele. O samaritano teve misericórdia dele e fez tudo o que a gente leu ali. Ele tratou das feridas, ele cuidou daquela pessoa, ele levou ele para uma hospedaria, ele pagou aquela hospedaria e disse que também pagaria mais, restituiria caso fosse necessário mais alguma coisa. E o que é interessante? Interessante é que, se a gente for observar no contexto da época, religioso, sacerdote e levita, eles eram pessoas, como eu já falei, que serviam no templo e que eles seguiam rigorosamente a lei. Eles eram zelosos da lei. Eles seguiam a lei. A lei é a palavra que a gente conhece, o Antigo Testamento ali, os livros ali, o Pentateuco fala da lei de Moisés, e eles eram rigorosos nisso. Eles seguiam isso à risca. E naquela época eles eram tidos como o povo de Deus. E o que eu entendo? Que essas pessoas, o sacerdote levita, voltando ao templo, servos de Deus, entendiam que o serviço era apenas no templo, o templo de Jerusalém, que na época ainda estava de pé, hoje, né, encontra-se destruído por uma série de fatores aí que aconteceram ao longo da história, mas naquela época o templo ainda estava de pé e o serviço para eles era só no templo, e eles passaram e desviaram daquele que seria o próximo que eles teriam que servir também. E sabe o que é interessante? Que em João capítulo 4, você não precisa abrir, eu vou contar ali o que narra naquela história de João capítulo 4, é quando Jesus está indo da Judeia para Galileia, e daí na Bíblia diz que era necessário que ele atravessasse Samaria. E nesse momento que ele está atravessando Samaria, ele para num poço. E quando ele está parado no poço, vem uma mulher até ele, acho que vocês conhecem a história também, a samaritana vem até ele, e ele pede para tirar água, e ele pede água para ela, me dá, né? Jesus pede água para ela, e ela fala: como sendo tu judeu, me pedes que eu te dê de beber? E daí tem todo o contexto da história que Jesus fala, né, com ela, se soubesse quem é que te pede água, e vocês conhecem o contexto, não é nisso que eu quero entrar, mas eu quero entrar no seguinte: quem eram os samaritanos da época? Se ela falou isso para Jesus, sendo tu judeu, como pedes para que eu te dê água para beber? Como que você está me pedindo isso? Eu sou samaritana, você é judeu. Se ela falou isso, é porque lá naquela época, naquele contexto, os judeus e os samaritanos, eles não se davam muito bem. Os judeus, eles consideravam inclusive os samaritanos impuros. E ela falou: como que você está fazendo isso? Realmente Jesus, ele veio para quebrar todos os paradigmas, não é mesmo? Ele estava com os samaritanos, ele sentava com prostitutas, ele sentava com o cobrador de impostos, ele sentava com os fariseus também, ele sentava com os mestres da lei, ele sentava com todos. Jesus não fazia acepção de pessoas. Eu queria aproveitar esse gancho e falar: você também, eu também, nós não podemos fazer acepção de pessoas, escolher aquele, não, você eu quero, você não, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos nos direcionar a pessoas por causa de títulos ou alguma ocupação social, alguma posição social que ela tenha. E infelizmente, eu só estou falando isso porque isso infelizmente é algo comum ainda em nosso meio, que tem que ser extirpado em nome de Jesus. Porque o Senhor, ele não morreu por um ou por outro, mas por todos, de igual maneira. Amém? E sabe o que me chama a atenção nisso tudo? Do samaritano e da samaritana também que falou com Jesus nessa situação, é que eu quero comparar a situação, o contexto religioso da época, que eram considerados o povo de Deus, lá na época de Jesus, os judeus, com nós hoje. Quero fazer essa comparação com a igreja, com nós que nos dizemos igreja, com nós que nos dizemos povo de Deus, com nós que estamos aqui todos os domingos ou alguns outros dias da semana, e nós erguemos as mãos para adorar o Senhor, e nós nos colocamos aqui como filhos de Deus. E eu quero fazer essa comparação hoje, que nós possamos nos colocar no lugar dessas pessoas e realmente que a gente possa refletir como nós temos conduzido a nossa vida com Deus.
Realmente, irmãos, não é uma palavra complexa, cheia de revelações. O que eu acredito e que eu creio é que nós precisamos voltar às coisas simples do Evangelho, para que nós possamos caminhar nos princípios e estabelecer uma base bem fundamentada para que a gente possa caminhar naquilo que o Senhor preparou, caminhar no propósito do Senhor, que o Senhor tem para a vida de cada um aqui. Então eu creio muito nos princípios elementares da palavra, e eu queria tratar sobre isso essa noite. E sabe, irmãos, eu vou falar para vocês qual que é a minha preocupação, quando falando de mim, eu me comparo com o que aconteceu ali na Bíblia, porque a Bíblia, ela serve para nos ensinar, ela é um manual de vida para nós. E quando eu me comparo, quando eu penso em nós como corpo de Cristo, a minha preocupação é o seguinte: quando nós, eu e você, temos a oportunidade de fazer algo pelo próximo, e nós não fazemos, e o Senhor precisa levantar outra pessoa para fazer em nosso lugar. E essa outra pessoa, às vezes, não é alguém que se diz assim como eu e você, filhos de Deus, estamos aqui, a gente está buscando, a gente está servindo, a gente está adorando. Eu tenho sim uma preocupação com relação a isso. Deus, Ele é onipotente, Ele é todo poderoso, Ele sabe de todas as coisas, Ele usa quem Ele quer. E se nós estamos aqui, e nós conhecemos a palavra, e nós estamos aqui todos os domingos recebendo algo que confronta os nossos corações, é muito egoísmo da nossa parte se a gente não compartilha com mais ninguém isso. E a minha preocupação é essa. Quem eram o povo de Deus na época? O sacerdote e o levita passaram de largo. Hoje nós, que dizemos que somos o povo de Deus e temos a oportunidade de fazer algo pelo próximo e não fazemos. E o Senhor precisa levantar um samaritano, como fez naquela época. Irmãos, eu só estou falando isso para vocês porque eu já passei por isso. E pode ter certeza que não foi legal. Não foi. E eu não queria falar sobre isso essa noite, porque realmente eu lembro da situação e foi um aprendizado para mim, né? Então, assim, que sirva também para nós, para você, assim como serve para mim essa palavra, como cabe a mim, e que nós não percamos mais nenhuma oportunidade, porque o que a gente fala sempre? Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero estar na tua presença. Senhor, eu quero falar da tua palavra. E quando a gente tem a oportunidade, a gente não faz nada. Será que a gente não está confundindo o serviço com a filiação? Será que eu só não estou pensando em serviço, nos afazeres, fazer e eu esqueço de contemplar a face do Senhor? Está com a sua Bíblia aberta ainda em Lucas 10? Onde a gente estava lendo? Volte lá. Olha a continuidade ali no versículo 38. Do versículo 38 ao 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus inquiriu-lhe: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Então a gente está falando aqui de serviço, não é mesmo? As pessoas que vieram do templo passaram pelo caminho de Jerusalém até Jericó, que estavam servindo no templo. Marta só pensava no serviço, e Maria e o samaritano é que realmente fizeram o verdadeiro serviço. Sabe que a gente pode fazer a coisa certa da forma errada? Nós podemos fazer a coisa certa da maneira errada, sim. E sabe o que é o pior de tudo? A gente descobrir depois de muitos anos fazendo a mesma coisa que a gente estava fazendo aquilo errado. Isso é algo que pode acontecer, e acontece em nossas vidas. E às vezes a gente pode pensar que está fazendo algo para Deus, e não, estou fazendo para mim mesmo. Pode ser que eu esteja servindo algo que não seja o Senhor. E sabe o que eu penso? Eu penso que nós temos que abandonar essa ideia de fazer para e fazer com Deus. Aquilo que a gente faz, aquele serviço que eu faço, vai ser feito totalmente diferente se eu souber que eu estou fazendo com Ele, que eu estou fazendo com Deus, e eu só faço com alguém que eu conheço. Eu não posso fazer com alguém que eu não conheço.
se eu tenho intimidade com Ele, se Ele está comigo, se eu conheço Ele, eu sei o que o coração dele está sentindo, eu sei o que o coração dele está falando, eu vou fazer com Ele. Esse é o verdadeiro serviço. Eu não estou pregando contra o serviço, mas é a maneira que nós fazemos, que muitas vezes pode parecer errada. Se nós estamos tão atarefados, se nós estamos tão ocupados e nós não temos tempo de nos debruçar aos pés dele e contemplar a face dele. E nós precisamos sim ter um medidor nas nossas vidas para saber como que a gente está caminhando com Deus. Isso é saudável para a nossa vida com Deus, ter um medidor. Mas eu vou falar disso mais para frente. Agora eu pergunto, aonde estava a integralidade daquele sacerdote e daquele levita? O que é integralidade? É eu viver Deus de forma integral, né? Então assim, o que eu penso e o que me leva a pensar que eles tinham uma vida dupla. Tinha uma vida que servia no templo, mas fora do templo não servia. Como isso é possível? Sabe, nós temos a mania de fazer isso também. Que nós dizemos, secularmente eu faço isso. Na igreja eu faço isso aqui. Irmãos, eu quero te dizer que isso não existe, amém? Amém? Isso não existe. Ou nós vivemos integralmente com Deus, ou nós não podemos viver meia boca. O que a palavra diz lá em Apocalipse sobre aqueles que são mornos? Que Deus está pronto a vomitá-los da boca. Nós não podemos ser mornos, nós temos que estar o tempo todo queimando, nós temos que ter uma vida integral com Ele. A vida integral, ela não se resume só ao que eu faço aqui, todos os domingos, ou em outros dias que eu venho aqui nesse prédio. Mas ele se resume a tudo, de segunda a segunda, de mês a mês, de ano a ano, até que Ele venha. A forma como eu me comporto, e como eu sirvo, e como eu me relaciono com Deus, vai fazer toda a diferença, no meu serviço e na minha vida com Ele. Não existe, irmãos, vida integral e vida secular. A nossa vida, tudo que nós fazemos é integral. A gente não precisa esperar pegar um microfone, pegar um instrumento, fazer alguma coisa aqui na igreja para que alguém veja, para que eu viva integralmente e para que eu esteja servindo o Senhor. Não é assim. Por muito tempo, isso foi colocado na nossa cabeça, que para você servir o Senhor, você tinha que largar tudo, ser pastor e vamos lá, mas não. E hoje nós carecemos de muitas pessoas, assim como o pastor Isaías disse domingo passado, de muitas pessoas em diversas esferas da sociedade, justamente porque isso foi colocado na nossa mente, mas na verdade não. Na verdade nós temos que queimar e manifestar o reino em todos os lugares onde nós estamos inseridos. Amém? E eu creio que esse é o nosso chamado, é manifestar o reino em todos os lugares. O nosso chamado não é apenas pegar o microfone e pregar, cantar uma bela canção, ainda que isso seja também, mas não se resume somente a isso. Sabe que a palavra diz, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus está falando com os discípulos, ele fala que eles seriam as testemunhas dele, em Jerusalém, Samaria, confins da terra. Jesus ele falou que as pessoas seriam testemunha deles só em Jerusalém? Não. Ele vai falando algumas cidades e ele fala, confins da terra, toda a terra. E eu pergunto para você, é só aqui que a gente tem que manifestar? É só aqui que eu e você temos que ser testemunhas? Não, irmãos. Nós temos que seguir o que está escrito em Atos 1:8 e ser testemunha e manifestar o Senhor. A partir do momento que eu estou aqui dentro, eu estou manifestando. Coloquei o pé para fora daquela porta, eu tenho que continuar manifestando o Senhor. Porque eu não vou ser testemunha apenas em um lugar. Eu não vou ser testemunha apenas no lugar que eu recebo. Eles em Jerusalém, eles ensinavam, eles estavam juntos, eles oravam, eles recebiam. Mas não é só ali que eles eram testemunha. Tanto que, quando eles começaram a se dispersar por todas as regiões, lá em Atos diz, aqueles que estão alvoroçando, todo mundo chegaram aqui também. Quando eles chegam em uma cidade lá, se eu não me engano, Tessalônica. Está em Atos capítulo 17. Por quê? Porque eles estavam sendo testemunhas e obedecendo aquilo que Jesus tinha falado. Eles não estavam esperando algo, ou eles também não estavam apenas ali naquele local achando, não, só vou receber. Não, irmãos, eu e você temos que testemunhar de Cristo todos os dias. E eu pergunto para vocês, que evangelho que a gente tem vivido, que eu e você temos vivido? Faça uma reflexão de você mesmo.
Assim como eu faço de mim também. Como eu disse para vocês, falar sobre isso hoje não é fácil para mim. Apesar de ser bom, porque eu não quero mais perder nenhuma oportunidade quando eu tiver que testemunhar de Jesus. Qual é o evangelho que a gente está vivendo? O evangelho que é evangelho, que é só para mim, egocêntrico, ou que olha também o próximo? Ou é aquele evangelho que fica esperando uma oportunidade, e é só a oportunidade que você acha que existe, mas a oportunidade está diante de nós todos os dias, e às vezes a gente não vê. E sabe o que aconteceu comigo? Eu vou contar depois. Que Deus me mostrou em uma situação que aconteceu, que todos os dias nós temos a oportunidade de testemunhar a favor dele, e muitas vezes nós não percebemos isso, ou percebemos e não fazemos nada, que eu acho que é pior. E como eu falei para vocês, tem um jeito, tem uma forma da gente não caminhar desse jeito, que é buscando o Senhor, que é buscando um relacionamento de intimidade, que é buscando conhecer Ele. A quem eu conheço, eu manifesto naturalmente, eu não preciso forçar nada, eu não preciso fazer força, chegar alguém ali na rua falar comigo e eu ter que forçar para falar de Jesus. Não, irmão, se você conhece alguém, aquilo flui naturalmente. E o que eu penso? Nós temos conhecido a Deus verdadeiramente, temos buscado Ele de todo o coração, de todo entendimento, assim como diz a Bíblia, amado a Ele acima de todas as coisas, buscado o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Será que nós não estamos confiando na força do nosso braço, no nosso trabalho, no nosso diploma, naquilo que nós fazemos, e deixamos de confiar no Senhor? A gente às vezes pode falar na nossa cabeça, lógico que não, mas a partir do momento que a gente começa a refletir, buscar em alguns pontos, eu vejo aonde que eu tenho pecado com o Senhor, e eu vejo aonde que eu posso testemunhar dele, a partir do momento que eu olho para dentro de mim, não para o outro irmão, amém? A gente tem que pegar uma palavra, receber uma palavra e olhar para dentro de nós mesmos. Eu não tenho que pegar isso que eu estou falando e olhar para outra pessoa, eu tenho que olhar para mim e ver aquilo que o Senhor está falando no meu coração. E sabe, irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês, que assim, sempre quando eu vou compartilhar a palavra, eu quero falar sempre daqueles irmãos que deram a vida para Jesus, né? Os mártires, e eles deram a vida, eles foram lá, e eles morreram, e eles foram decapitados, eles foram cerrados ao meio. Sabe, desde que eu comecei a andar com Deus, eu sempre ouvi muito sobre essas pessoas, eu li muito sobre essas pessoas, e isso foi a base para a minha caminhada. E toda vez que eu vou falar de alguma coisa, que eu vou ler a Bíblia, eu lembro disso. E eu falei, domingo eu vou falar disso aí também, só que não era, né, para falar sobre isso. Mas eu preciso falar um pouco sobre isso. Que é o seguinte, eu sempre tive a minha vida baseada nesses exemplos. Eu acredito que nós temos que estar em todo o tempo prontos a dar a vida por aquilo que nós cremos. Amém? Pense, você agora, eu creio em Jesus. Amém? Eu creio que Ele é Filho de Deus, que Ele veio até nós, que Ele foi crucificado, que Ele morreu e que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Todo mundo crê nisso, amém? Amém, glória a Deus. Você está disposto a dar a vida por isso? Pergunte para você mesmo. Eu falo agora aqui, na frente de vocês, eu estou disposto a dar a vida por isso. Mas e Pedro, quando falou, não, Jesus, eu vou morrer por você, estamos juntos, vamos nessa. E daí a hora que ele falou, você conhece Jesus? Eu não. Quem que é Jesus? Pedro, né, negou Jesus 3 vezes e disse que morreria por ele. É algo muito sério isso. Agora diante de vocês, com todo o meu coração e café que eu tenho, eu digo, eu daria a minha vida por Deus. E eu tenho uma convicção muito forte disso. E eu quero continuar com isso, eu carrego isso até hoje. E eu continuo e repito, você entregaria a sua vida por Jesus? E sabe o que nisso tudo é mais fantástico? Que se você ir lá na carta de João, capítulo 1, João 1, né? Primeira carta de João, no capítulo 1, se eu não me engano, ou capítulo 4, não lembro direito, ele fala, Jesus, o Senhor deu a vida por todos, então eu e você também devemos estar prontos em dar a nossa vida por nossos irmãos. Pensa, Jesus ele deu a vida por todos. Eu daria a vida por aquele irmão que eu conheço, aquela pessoa que eu me relaciono, aquela pessoa que eu amo, mas e quem você nunca viu na vida? É algo complicado, é algo forte, mas é a Bíblia, e nós temos que estar preparados e prontos para isso. Prontos para isso. Saia daqui com essa pergunta hoje. Eu entregaria a minha vida, literalmente, por aquilo que o Senhor
fez por nós, pelo propósito de Deus. Sabe o que eu penso? E aí é o que mais constrange. Às vezes eu tenho a oportunidade de falar, de pegar e falar: não, irmão, vem aqui, vou te dar um abraço de consolo, vem aqui, eu vou te dar uma palavra, né? Eu vou te dar um direcionamento, eu vou orar com você. Em vez de fazer isso, eu não faço nada. Quem dirá dar a vida por algo que eu creio? Se eu não estou disposto a dar uma palavra de conforto, às vezes um breve ensino que alguma pessoa está precisando, e eu não faço nada, eu passo de largo, quem dirá dar a vida por aquilo que eu creio? E isso, irmãos, é algo muito forte para mim, porque eu não posso viver algo que eu acredito e não morrer por isso. Eu não posso, eu me nego. Eu não sei, cara, eu estou falando, não estou falando da minha boca para fora, eu estou falando com o meu coração. E eu quero viver isso. Então, se nós temos a oportunidade, faça. Porque é nas pequenas coisas que nós somos provados pelo Senhor. Amém? E irmãos, eu vou falar uma coisa para você. O Senhor, Ele prova os corações sim, porque é bíblico. Quando o rei Ezequias, lá em Reis, você pode ler, fala assim: Deus provou o coração de Ezequias para saber tudo o que estava no coração dele. Pode ler isso depois lá. Deus, Ele prova os corações. E às vezes, irmãos, é nas pequenas coisas. E quando eu falo sobre isso, irmãos, é como eu disse, eu não estou falando só lá fora. Eu saí daqui e é só lá fora, agora eu vou pegar o morador de rua ali, eu vou amar ele, vou levar ele lá para casa. Se quiser fazer isso, amém. É bênção, claro que é. Mas eu não estou falando só disso. Às vezes é aqui dentro mesmo que nós falhamos. Pergunto para vocês, pastores, líderes, para todos que estão aqui. Às vezes uma pessoa, ela vem até aqui, ela vem até você, esperando algo de consolo, e o que você faz? O que você está oferecendo para ela? Ah, eu não sou pastor e líder, mas você também é filho, e a mesma responsabilidade que cabe a mim, cabe a você também, de entregar uma palavra de consolo, de abraçar alguém, de amar essa pessoa. Isso é como um corpo, e é a nossa responsabilidade. Vem alguém lá de fora, você acha que alguém vem lá de fora aqui para a igreja para quê, irmão? Ela espera ver algo diferente do que ela não vê lá fora. E eu e você oferecemos o que para ela quando ela vem aqui? Às vezes a gente pensa: não, eu estou no templo, mas até dentro do templo a gente não está vivendo o que a gente chama de evangelho. Do templo eu digo o prédio aqui. Será que a gente dá a vida? Será que a gente está correndo para tudo que é canto, que a gente não tem um minuto do nosso tempo para oferecer, para estar orando com alguém? Ou a gente vai lá e passa de largo? Igual fizeram os religiosos daquela época, igual fizeram as pessoas que a gente acabou de ler ali. Mas lembre, não é sobre eles que eu estou querendo falar, é sobre nós. A gente passa de largo, ou a gente vai lá e ama, a gente abraça. Se precisar chorar, a gente chora junto. Chorar é com os que choram, se alegrar é com os que se alegram. E isso é igreja, irmãos. Eu não acredito mais num tipo de igreja que a gente se divide. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Agora eu sou integral, agora eu sou secular. Isso não existe. Isso não existe. Sabe que ainda o mundo tem aguardado em muitos lugares a manifestação dos filhos. E quem é filho aqui? Quem é filho? Amém? Amém. Glória a Deus. Manifestação dos filhos. Nós não podemos mais nos comportar como escravo. O que o escravo faz? O escravo vai lá e ele trabalha. Mas ele conhece tudo o que está dentro da casa do seu Senhor? Ele conhece o coração do seu Senhor? Não, ele não conhece. Nós temos que mudar essa mentalidade de escravos e nos colocar como filhos. Porque o filho sim, ele tem acesso ao coração do pai. O filho, ele caminha sobre aquilo que o pai está construindo. Então nós temos que nos comportar como filhos. E não mais como escravos, com uma mentalidade voltada para todas as atividades e atarefações que nós temos que fazer. E nós não contemplamos mais a face. Nós não chegamos mais a Deus como o Pai que Ele é. Nós chegamos a Ele como o Senhor, apenas como o Senhor, o patrão, o chefe. Não é assim, irmãos. Eu sei que vocês sabem que não é assim. E eu vejo isso porque nós estávamos adorando aqui agora, e eu vejo que nós temos um coração de entrega. Nós temos um coração que realmente quer adorar a Deus. Mas nós precisamos saber se nós estamos vivendo isso de forma integral ou só aqui dentro. Amém? Vamos continuar. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero só dizer uma coisa para vocês. Eu não estou pregando contra isso aqui, pelo contrário. Eu amo isso aqui. Eu amo estar com vocês.
Eu amo estar aqui, eu amo pegar aqui o instrumento quando eu estou aqui, eu gosto de ministrar ao Senhor. Eu gosto de estar aqui embaixo, eu gosto de estar chapando com vocês, eu gosto de estar queimando, eu amo isso. Eu amo isso, e isso aqui é essencial para uma vida com Deus. O prédio aqui, onde nós reunimos como igreja, isso é essencial. Só que eu pergunto de novo, o que nós recebemos aqui, o que nós temos feito com isso? Não é possível, cara, as últimas 4 pregações que tiveram aqui, elas, cara, quebraram o meu coração, me tiraram de uma zona de conforto. Não é possível que nos últimos cultos que nós tivemos aqui, eu tenha recebido cada palavra de confronto e eu não tenha feito nada com isso. Eu não posso aceitar, eu não posso viver desse jeito. E eu espero que esse seja o teu sentimento também. Nós temos recebido palavras de confronto, nos levando a uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida de obediência. E amanhã, quando nós entramos no nosso trabalho, nós esquecemos do que aconteceu. Nós esquecemos muitas vezes. Pode ser que eu lembre, pode ser que não, mas muitas vezes a gente esquece do que aconteceu. Que nós estávamos com as mãos erguidas e adorando o Senhor, e no outro dia nós levamos uma vida secular. Não é possível isso. Eu não creio nisso. Eu creio que em todo tempo nós estamos em comunhão com o Senhor e servindo Ele. Em tudo que nós fazemos o melhor para Ele. Amém? Irmãos, não devemos viver mais de domingo em domingo. Nós temos que vir aqui sim, queimar sim, levantar incenso para Ele, adorar o nome dEle, encher essa casa de adoração. Sim, nós temos que fazer isso. E nós vamos continuar fazendo isso. Mas que a adoração continue a partir do momento que eu sair daqui, depois que a gente terminar essa reunião. Amém? Que a adoração continue, que ela seja contínua, que a oferta continue queimando sobre o altar. Que não seja só uma reunião, que seja um culto a Ele, que saia daqui e o culto continue. Nós temos que manifestar o reino em todos os locais, filhos e não escravos. Sabe, a gente pensa aqui na igreja, mas aqui as pessoas aqui podem fazer faculdade, trabalho, né? Dentro da própria casa com a família. Aqui está tudo bem, a gente chega aqui, a gente adora o Senhor. Chega em casa, aquele peso. A adoração tem que continuar também. A adoração contínua, ela é contínua. E a oferta, o nosso coração como oferta, tem que continuar queimando sobre o altar de sacrifício. Todos os dias nós somos os sacrifícios e temos que continuar queimando, oferecendo aquilo para o Senhor que Ele é digno de receber, que é as nossas vidas como adoração. Amém? Irmãos, falar para vocês, vamos falar a verdade. Às vezes aqui, a gente está se comportando de uma forma. Em outros lugares a gente se comporta de forma diferente. Isso é usar máscaras, é aparentar ser algo que eu não sou. O que eu sou? O que eu tenho vivido? A gente acabou de falar, vocês me falaram, nós somos filhos. O que eu tenho vivido? O que eu tenho testemunhado de Cristo? Vocês conhecem aquele ditado, nem tudo que brilha é ouro? Sim ou não? Então abram a Bíblia comigo, por favor, em 1 Reis, capítulo 14. 1 Reis, capítulo 14. Versículo 25. Primeira Reis 14, 25. Amém? Diz assim: no 5º ano do rei Roboão, rei do Egito, Sisaque atacou Jerusalém, apoderou-se dos tesouros do templo de Yahvé e das riquezas que haviam no palácio real, levando tudo, até mesmo todos os escudos de ouro batido que Salomão mandara fazer. Para substituí-los, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze e os confiou aos chefes dos guardas que vigiavam a porta do palácio real. Irmão, você já viu o bronze? Bem polidinho, bonitinho, como é que ele é? Se eu colocar um escudo de bronze e um de ouro aqui, os dois polidinhos, bem bonitinho, a gente não consegue ver a diferença. É igual a aparência. É um bronze polido, brilha, é bonito, só que não é ouro. É algo que aparenta. Quem passava em Jerusalém olhava aqueles escudos, né? Não, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Aparentemente, estava tudo certo. E
Por que eu estou falando sobre isso? Por que eu estou usando esse contexto? Porque eles usaram um escudo de bronze, mas não era ouro. E às vezes, a gente tem que cuidar, às vezes não, a gente tem que cuidar sempre, para viver algo que realmente seja, e não viver algo que pareça ser. Eu não posso mais viver algo que parece, mas eu preciso ser algo de fato. Ali, aquele escudo de bronze, ele parecia ouro, mas ele não era. Eu pareço crente, mas não sou. Aqui, irmãos, eu sempre falo isso, aqui nós adoramos o Senhor, aqui nós erguemos as nossas mãos, aqui é maravilhoso, mas eu preciso ser assim em todas as áreas, em todas as esferas da minha vida. Amém? Eu não posso aparentar ser algo. Eu tenho que sair daqui, vejo alguém com alguma coisa, tá tudo bem com você? Você precisa de alguma coisa? Você tem que ter, cara, o amor. Às vezes você não precisa falar, Jesus te ama. Não, às vezes você dá um abraço para ele e ver Jesus em tua vida. Você já viu aquela frase muito conhecida? Pregue o evangelho, se necessário use palavras. Ele cabe sim para diversas situações, mas em algumas situações você também tem que ter alguma palavra ali para entregar. Sabe que eu não posso ficar alheio ao que está acontecendo ao meu redor. Eu tenho que estar atento ao que está acontecendo. E a Bíblia fala, primeiro os irmãos da fé. Você conhece o teu irmão que está sentado aí do teu lado? Você sabe a necessidade, a luta que ele está passando, o que ele está passando? Você sabe o que está acontecendo com a vida dele? Você sabe se ele precisa de uma palavra, se ele precisa conversar? Às vezes ele só precisa de um ouvido. Ele quer falar e você só precisa ouvir. Você sabe o que está acontecendo aí? Às vezes a gente não precisa ir lá para fora, pegar alguém ali que a gente não conhece, mas às vezes é alguém que está sentado do nosso lado e a gente não sabe o que está acontecendo. Uma das coisas da gente se reunir aqui é esse tempo de comunhão. É esse tempo que a gente busca o Senhor, é esse tempo que a gente conhece o nosso irmão. E às vezes a gente conhece o coração dele, e às vezes a gente tem que entregar uma palavra. Às vezes, irmãos, é eu e você que precisamos de uma palavra também. De um abraço. E isso é maravilhoso. Quando algum irmão vem e me abraça, eu sinto Deus me abraçando. Quando algum irmão vem e me entrega uma palavra, eu sinto que é Deus falando comigo. Saiba que nós temos esse sentimento. Se você fizer isso com alguém, essa pessoa vai ter esse sentimento também. Porque nós vivemos isso. Nós temos Deus dentro de nós. E nós não podemos mais perder nenhuma oportunidade, irmãos. Agora eu pergunto para vocês. Eu já falei isso, na verdade. Vocês acham que eu nunca passei por isso? Passei. Só que eu nunca tinha visto. Até que um dia Deus me levou numa situação com algumas pessoas. A gente foi na casa de uma pessoa e a pessoa estava com alguns problemas e eu fiquei ali quietinho, não fiz nada. E uma pessoa que estava ali, que não era do nosso meio, que se diz igreja, que se diz filho de Deus, foi lá e entregou uma palavra de consolo que era eu que tinha que ter feito. Agora pensa como que eu fiquei depois daquele dia. Pensa. Aquilo ali destruiu todos os meus valores, os meus conceitos, o que eu achava que era e não era. A situação do escudo que a gente acabou de falar. Só que sabe o que eu entendi? E eu compartilhei isso com um amigo meu. Que eu fui lá e Deus me levou lá, mas não era para eu falar nada. Era para Ele me mostrar, olha só, todos os dias tem uma oportunidade diante de você e você não faz nada. Todos os dias nós temos oportunidade de ser testemunha deles, e às vezes nós não fazemos nada. Todos os dias eu tenho a oportunidade de abraçar alguém, de dar uma palavra de consolo para alguém, de ser realmente sal nessa terra e nós não fazemos nada. Se isso acontece só comigo, irmãos, me desculpa, mas tinha que ser arrebatado então, que não acontece isso e nunca aconteceu. Precisa acontecer isso para que a gente enxergue a nossa ferida. Deus precisa expor as nossas feridas. E eu vou falar, irmãos, não foi fácil, e é por isso que não é fácil falar sobre isso. Eu não me envergonho de falar isso para vocês, pelo contrário. Eu acho que isso é a igreja onde nós abrimos os nossos corações uns para os outros. E eu coloco isso diante de vocês, que para mim foi um grande ensinamento. E hoje, irmãos, eu não perco mais nenhuma oportunidade. Eu me esforço agora para tentar ser luz na vida de alguém, para tentar ser o abraço na vida de alguém, para tentar ser a palavra na vida de alguém, seja aqui ou seja fora daqui, cara. Eu não quero mais passar por isso. Eu não quero mais ser disciplinado dessa forma. Me constrangeu. Eu fiquei dias, semanas assim, cara.
com esse negócio no meu coração. Imagina se eu não consigo dar uma palavra de conforto para alguém, como que eu vou dar a vida para alguém? Que a Bíblia fala para eu dar a vida, que eu tenho que estar pronto a isso. Nós não podemos viver um evangelho raso. E eu não quero viver assim, eu me nego a viver desse jeito. E eu desejo isso para você também. Nós somos filhos de Deus, amém? Seja a voz de alguém, seja as mãos de alguém, seja ouvido para alguém. Realmente, irmãos, nós esperamos uma oportunidade todos os dias, não é mesmo? Eu espero uma oportunidade para eu pregar lá na igreja. Eu espero uma oportunidade para eu pegar ali o violão e quebrar tudo. Quando todos os dias nós temos uma oportunidade diante de nós de ser testemunha dele. É algo forte, é pesado, mas só que é uma verdade. Eu não estou aqui para afagar o ego de alguém, para que você saia daqui feliz com isso. Eu não quero, não é essa a minha intenção. Mas a minha intenção é que você saia daqui refletindo como você tem conduzido a tua vida com Deus, assim como eu faço todos os dias. Realmente, irmãos, é algo complicado, e nós temos sim que nos colocar diante do Senhor em adoração. Temos que nos colocar diante do Senhor em uma busca reverente a Ele, de forma tão intensa, que eu saiba discernir em todos os momentos a voz dEle. Que eu saiba discernir em todos os momentos que eu estou fazendo com Ele, não para Ele. Que eu não esteja mais vivendo uma vida religiosa, mas que eu esteja vivendo uma vida de entrega, de renúncia e de relacionamento intenso com o Pai. Eu não aceito isso para nós. Eu não aceito mais que a gente viva aqui uma coisa e a gente coloque o nosso pé para fora e esqueça tudo o que aconteceu aqui, tudo o que foi falado aqui, tudo o que eu falei, tudo o que eu cantei aqui, não pode ser verdade. Eu não aceito. Nós vamos sair daqui hoje, nós vamos sair com isso no coração. Senhor, eu te servi ali, eu vou continuar te servindo aqui. Eu queimei lá dentro, eu vou continuar queimando aqui também. Eu não aceito isso para nós, irmãos. Não aceito. Queime aonde você estiver. Permita que o Senhor acenda, permita que o Espírito Santo acenda a brasa no seu coração e que ela continue queimando. Só que quem faz a manutenção dessa chama somos eu e você. Somos eu e você que todos os dias vamos lá e colocamos lenha no altar. Somos eu e você que todos os dias vamos lá e alimentamos aquela chama para ela continuar queimando. Eu não aceito mais, irmãos. E eu não aceito que nós percamos oportunidades de testemunhar a favor dele. Eu tenho um medidor para mim. Tenha para você também. Vamos abrir o último versículo da noite. 2 Timóteo capítulo 3. Versículo 12. 2 Timóteo 3:12. Quando a gente estava aqui no Church Talk, né, no sábado, no primeiro que teve, uma das perguntas foi essa: como eu sei que eu estou no caminho certo? E o medidor que eu uso para saber, todas as vezes eu olho Timóteo 3:12. Dá uma olhadinha. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Irmãos, ele está falando todas, algumas, poucas. O que ele está falando ali? Todas. Eu e você fazemos parte dessas todas, amém? Sabe o que eu penso? A partir do momento que eu e você, que nós vamos lá, nós aceitamos caminhar com o Senhor, nós nos colocamos diante dele e falamos: Jesus, eu entrego minha vida a Ti, eu quero Te servir, eu quero ser Teu filho, por adoção, como a Bíblia fala. Cara, a tua vida não vai ser a mesma, nunca mais. Nunca mais a tua vida vai ser a mesma. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso, porque nós nascemos de novo, amém? Nós nascemos de novo. A nossa vida ela não é mais a mesma. A partir do momento que eu falo: Jesus, eu sou Teu, eu reconheço o Senhor, eu tenho o Senhor como aquele que guia a minha vida, com aquele que é meu Pai, e a nossa vida não vai ser mais a mesma. Sabe que eu sempre leio esse versículo. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. E eu fico olhando: será que está tendo alguma perseguição na minha vida? Será que tem alguém me incomodado com o que eu estou vivendo? Será que tem alguém incomodado com... Esse é o meu medidor, irmãos.
é o meu. Eu não quero que você use como uma fórmula, para você uma regra, mas tenha um medidor, sempre se avalie. Isso é muito importante. Todos, isso aqui não é uma fórmula, mas é um fato. Todos aqueles que querem viver piedosamente Jesus serão perseguidos. E eu pergunto, irmãos, para terminar nessa noite, de tudo isso que a gente falou, olhe para dentro de você mesmo. Assim como eu faço comigo todos os dias. Como eu tenho vivido a minha vida com Deus. Aquilo que eu digo que eu darei a minha vida literalmente para viver. Como que eu tenho vivido isso? Eu estou pronto a morrer por isso? Eu estou pronto de fato a entregar a minha vida literalmente por Ele? Não adianta, irmãos, eu falo e eu acabo voltando nisso. Não tem como. Porque eu falei para vocês já uma vez aqui, eu li aquele livro dos mártires, que fala dos apóstolos, como eles foram martirizados, e de outras pessoas, e aquilo mudou a minha vida. Era um antes e um depois, mudou. Pessoas que davam a vida para Jesus, que estavam sendo queimadas e continuavam glorificando a Ele. Eu não posso, irmãos, mais ter uma vida integral, uma vida aqui e uma vida secular. Eu tenho que viver de forma integral. E eu quero convidar você a refletir nisso essa noite. Que de fato a gente se coloque em adoração a Ele. Que de fato a gente reconheça o caráter dEle como soberano sobre nós. E que nós tenhamos o caráter dEle como exemplo de uma vida cristã. É Jesus o nosso exemplo. É Ele que nós temos que servir. É Ele que nós temos que honrar. É Ele que nós temos que buscar ser iguais todos os dias. Todos os dias, irmãos. E viver uma vida integral. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria orar com você. Queria adorar o Senhor. Irmãos, eu sempre falo isso, algumas vezes eu sou muito repetitivo. Mas como eu dou aula, e o aprendizado ele é pela repetição, eu repito muitas vezes a mesma coisa. E às vezes quando a gente fala de adoração, eu sempre falo a mesma coisa. Não seja com seus lábios apenas, seja com teu coração. Irmãos, eu não quero falar assim, vem aqui na frente, se você está sendo mediano. Você sabe que o mediano, sabe que a gente fala que é medíocre, né? A gente fala medíocre, nossa, que palavra ofensiva. Mas na verdade medíocre é alguém que anda na média, anda meia boca, no meio ali, mais ou menos. Eu não quero perguntar se você está andando assim ou não. Eu não quero falar para você vir aqui se você está desse jeito, não. Mas eu quero que você e Deus agora, você se coloque diante de Deus. Você abra o teu coração para Ele. E você lembre, será que eu já perdi alguma dessas oportunidades? Assim como eu perdi também. Irmãos, eu perdi algumas, nessa caminhada, nesses anos que eu caminho com o Senhor. Será que eu vou precisar passar por outra situação para que Deus me repreenda? Será que você vai ter que passar por uma situação dessas para que Deus te repreenda também, irmão? A Bíblia fala que nós temos que fazer discípulos. Ide e fazei discípulos. Eu e você estamos fazendo discípulos. Eu e você estamos queimando pelo Senhor. E as pessoas estão nos seguindo. Não, irmãos, como algo assim que eu preciso desse cara. Não, não é isso. Eu preciso do que esse cara tem. Eu preciso do que essa pessoa fala. Eu preciso do que queima dentro dele. Eu preciso que queime em mim também. Isso é fazer discípulos. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós te adoramos, Senhor. Ore a Ele. Abra o teu coração para Ele agora. Não espere eu falar alguma coisa, eu conduzir essa oração. Não espere eu conduzir essa oração. Mas se coloque diante do Senhor e pense como as nossas vidas têm sido. Aqui dentro e fora daqui. Pense como eu tenho testemunhado o Senhor em minha casa. Como eu tenho testemunhado o meu Pai quando eu saio daqui. O que eu tenho oferecido para as pessoas quando elas vêm até mim. O que você tem oferecido para essas pessoas? Que às vezes vem com o coração sedento por uma palavra, por uma oração, por um abraço, por algo que alguém que se diz filho de Deus, que devia estar pronto a oferecer. O que você tem oferecido? Ao único que é digno de receber
único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Estenda suas mãos aos céus e declare: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, o Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Com o melhor que você puder, diga: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Sim, Senhor. Consagramos todo ser a Ti. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Seja você um sacrifício vivo, amém? Consagre todo o seu ser, todo o teu coração, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é a Ele. Amém? Irmãos, seja integral. Amém? Glória a Deus. Você sente por um instante? O irmão ele quer dar um testemunho sobre a palavra aqui. Então, queria que vocês escutassem ele com atenção. Amém? Irmãos, só para confirmar, eu fui convidado a levar uma palavra na casa de uma pessoa a semana passada. Olha o quanto é sério. Eu gostaria que você ficasse em silêncio e prestasse atenção o quanto é sério no que nós estamos lidando. A pessoa é diabética, cega e deitada numa cama. Eu fui convidado a levar uma palavra para essa pessoa a semana passada e eu não fui. Hoje ela entrou na UTI. Hoje faz 24 horas que ela está na UTI. Eu estou ouvindo essa palavra aqui, irmãos. Já faz 48 horas que o meu coração está totalmente embolado. Porque eu sabia, a minha esposa está... Eu sabia que era para mim levar essa palavra lá. Eu não levei. Esse senhor entrou na UTI
ontem, antes de ontem, me mostraram a foto dele, está em coma induzido. E agora? E agora, irmãos? E agora? E agora, se ele entrar na eternidade? Será que o que nós temos que fazer, irmãos, eu não fiz? Eu estou pedindo a Deus que me dê 2 minutos para me entrar dentro da UTI. Me mostraram a foto, ele totalmente sedado. Amém. Irmãos, às vezes o que Deus precisa é apenas de um coração disposto e disponível. Amém. Para que a gente possa ser canal dele. Amém. Queria que a gente se colocasse de pé para a gente encerrar essa reunião. Eu queria que a gente estivesse orando por esse irmão. Ele se encontra lá no hospital Angelina Caron, né? Aproveitar aqui um momento para a gente orar por ele. Irmãos, falando de integralidade, de sermos integrais, eu queria falar para você, nós temos todos os dias a oportunidade que eu falei, não é mesmo? Então a gente pode trazer um alimento para abençoar alguém. Vocês viram no grupo hoje quantas coisas foram colocadas a respeito de pessoas que tiveram a casa alagada ontem por causa da chuva que teve. E às vezes a gente lê aquilo lá e passa de largo, igual a gente falou hoje aqui. Que não seja assim, irmãos. Que a gente possa pegar aquelas pessoas que trouxeram, assim como eu trouxe algo também, que a gente possa encontrar algumas pessoas aqui na igreja que estão arrecadando, seja móveis usados, seja roupa, seja alimento, que a gente possa servir também esses irmãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos, não vamos mais perder essas oportunidades, ou então não vamos mais ficar esperando oportunidade nenhuma, porque se a gente não está vendo essas oportunidades, irmãos, a gente não tem que esperar por ela, porque ela aparece todos os momentos. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos. E nós nos colocamos diante do Senhor essa noite, Pai, como teus filhos, Senhor. E nós pedimos, Senhor, que essa palavra, Pai, fique guardada em nossos corações. E que, Pai, em nome de Jesus, nós saibamos, Senhor, discernir, Senhor, quando as oportunidades aparecem diante de nós todos os dias, em todos os momentos, Senhor. Que nós possamos ser as Tuas testemunhas, não só aqui, Pai, nesse local, não só em nossas casas, mas aonde nós estivermos, que nós sejamos as Tuas testemunhas, Senhor, em nome de Jesus. Que não sejamos, meu Pai, mais como filhos acomodados, Senhor, em uma cadeira, mas que nós sejamos sim, Pai, aqueles filhos que vão manifestar a Tua presença e o Teu nome, Senhor, nesse mundo, nessa cidade, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, Pai, como igreja, nós nos colocamos diante da Tua presença, e nós oramos, Senhor, por esse irmão que está na UTI, Pai, que o Senhor o visite, Pai, que o Senhor o toque, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor restabeleça a saúde dele, meu Pai, e que, Pai, ele possa ouvir, Senhor, do Teu Evangelho, ouvir da Tua palavra, ouvir da Tua presença e do Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, visita ele naquele hospital. Nós também oramos, Senhor, pela vida dessas pessoas, Pai, que tiveram as suas casas alagadas, inundadas, Pai, por causa da chuva. Pai, usa-nos, Senhor, para ser a provisão dessas pessoas. Usa-nos, Senhor, para que nós possamos levar o Teu amor até essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Que nós não percamos, meu Pai, mais a oportunidade de testemunhar em favor do Teu nome. É nessa noite, Senhor, que nos colocamos diante da Tua presença e que nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, quando nós deixamos, Senhor, algumas coisas dessa passar, e nós, Senhor, não falamos do Teu nome, e nós não amamos, e nós não abraçamos. Tem misericórdia de nós, Senhor. E que, Senhor, em nome de Jesus, a partir de hoje, depois dessa palavra, Senhor, que nós tenhamos a consciência e o discernimento para sempre, Pai, estar testemunhando a favor do Teu nome. Nós adoramos, Senhor, a Tua presença, adoramos o Teu nome, Senhor. Eu sou grato a Ti, Pai, porque a primeira pessoa a ministrar, Senhor, com essa palavra fui eu, Pai. E eu confesso, Senhor, que eu fui quebrado, e eu Te amo, Senhor, pela Tua disciplina, porque o Senhor só açoita o filho a quem ama, Pai. Obrigado por essa palavra, Pai, obrigado pela Tua igreja, obrigado pela Tua presença. Nós Te louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te acompanhe, que o Senhor te abençoe.
uma boa semana na presença do Senhor.